Hello, Olá para everybody. todos. You're just seeing me. Vocês estão me I'll let you get vendo? the ball Eu rolling quero here. fazer a bola rolar I aqui. am meant to be joined Quem by estará Anthony comigo Mattis. hoje é o Anthony Anthony is having Mattis a e lot ele of está tendo technical muitos problems, problemas so I técnicos. just wanted Então eu to só hop on queria here vir and let para you guys cá know you're e in the right avisá-los que place vocês at estão the no right lugar time. certo, And na hora Anthony is doing certa. his darndest E to get Anthony está on. fazendo o seu melhor para conectar. I press Ahm, everything that we could all here Vamos, do tudo to que nós contribute to pudermos Anthony ser e getting on fazer this para contribuir stream para o today for this Anthony live. chegar para essa Welcome live to hoje. Mental Bem-vindos Disorders a and Transtornos Entities. I am Mentais e Shannon O'Hara, Entidades. Eu founder and creator of sou Talk to Shannon Entities. O'Hara, fundador e criador Hopefully de I'm going to be Conversando com as joined by Entidades. Anthony Mattis, Espero who que is o a Anthony Talk to Mattis Entities esteja facilitator, conosco hoje, who que é is facilitador de Conversando com as battling his Entidades, technology que right now está to get batalhando com a on tecnologia this agora stream. para chegar nessa So tela. I'm going to Então, eu gently and slowly vou start and see if gentilmente e hopefully lentamente Anthony can começar hop e on ver and se join us. espero que o Anthony consiga I'm just conectar e confirming. participar Can conosco. he hop on here now Eu that we're só live? estou Okay. conferindo. Ele pode Okay, perfect. entrar com a So, gente agora que já welcome estamos again ao to vivo. Mental Então, Disorders and bem-vindos Entities. novamente This a is Transtornos a Mentais e open and Entidades. free conversation Essa é uma conversa for a aberta e very gratuita controversial para um topic, which tópico is bem sleep. controverso que, Well, entities is its obviamente, own controversial entidades topic, já é um and then we tópico have controverso por si. mental E aí diagnoses, we'll call them. temos And these diagnósticos are, mentais, como chamamos, que schizophrenia, são bipolar, esquizofrenia, multiple bipolaridade, personality disorder. personalidades Mental múltiplas e assim disorders por and diante. entities is a Transtornos topic in mentais e entities specialty entidades é class uma that I especialidade de facilitated Conversando com as many years ago Entidades que eu facilitei há um, muitos to anos. really bring Para this realmente conversation trazer essa forward about conversa à people who are tona sobre as narcissists consciências que and as pessoas that têm that sobre was a entidades valid e and que real isso era thing that was uma occurring for a coisa lot of people real who e were talking about válida hearing que voices. quando muitas pessoas So falam obviously sobre this ouvir is a vozes. very, I would say this is Então, like the most obviamente, charged esse topic aqui é that I o talk about tópico in com Talk to maior Entities, at carga least que I eu think falo so. em Conversando com as Entidades, It's pelo menos é o que eu definitely the one penso. where people are going E to be the most definitivamente é defensive aquele que of as pessoas têm mais the defesa, diagnoses of this reality. os Or if diagnósticos dessa people realidade. who say that E they se hear as pessoas voices que dizem que actually are ouvem hearing voices vozes and they're estiverem being realmente suppressed. ouvindo vozes e And so forem my vozes de motto with entidades? this Então, meu topic has lema com always esse been, tópico let's sempre foi: educate, not vamos educar medicate. e não And if you're just medicar. hopping on this E se live, você acabou de welcome, chegar welcome, nessa welcome. You probably were live, expecting bem-vindo, to see bem-vindo, two people. bem-vindo. Você provavelmente está Anthony esperando Mattis ver is duas trying his pessoas. darndest to get Anthony onto this Mattis live. He's está having some tentando o seu real melhor technical para problems. vir para a So live, I está just tendo thought I would vários start problemas with you guys técnicos. and Então eu pensei em contribute all the energy we começar can com into vocês e getting contribuir toda a himself energia que onto this pudermos live with para o us. Anthony chegar nessa live conosco. Because he has, so Porque ele Anthony tem. is a Talk to Entities Então, o Anthony é facilitator um facilitador and de has a Conversando lot com of as really firsthand Entidades e experience tem muitas dealing experiências with de primeira mão ao lidar a com mental diagnosis. His diagnósticos first mentais. wife Sua was primeira diagnosed as esposa schizophrenic foi and diagnosticada subsequently took her own com life. And he has esquizofrenia e had chegou a a tirar lot sua of própria vida. experience with E recognizing ele teve muita the symptoms of experiência no entity reconhecimento awareness. dos sintomas And de consciência de really, Talk to the entidades e Entities realmente is conversando com as entidades holistic curriculum designed é um to empower people currículo who want holístico NDCs. desenhado para That's empoderar me. pessoas And que chances são are, if you're sensíveis a listening to this, entidades. or you're Isso ever sou eu. E se listening to você this, or está you're aqui going to listen ouvindo to ou this at alguma all, vez you ouvir para have isso ou tiver entity sensitivity tendência a to, isso, and that is not e você erroneous, tiver that alguma is a sensitividade com strongness. entidades, What isso it não é takes um for all erro, é of um us ponto that forte. O hear que se entities, requer talk para to todos entities, nós see que entities, ouvimos, perceive entities, conversamos, to, number percebemos, one, not ouvimos entidades, react to primeiramente, it não as a wrongness, reagirmos a but isso como actually algo errado include it e as realmente the incluir strength of como possibility uma in força para inclusion of possibilidades e all a awareness that inclusão it de can be. toda a consciência que isso pode ser. Yeah. É. So, like, Então, everywhere you tipo, made todos os yourself lugares wrong, em que or você everywhere se somebody fez else made you errado ou wrong, que or outra like pessoa te verbally or fez errado, non-verbally, like projected like verbalmente that ou não you're crazy. verbalmente, If you projetando que talk about você é louco, entities, se você bring up fala the sobre topic of entidades, se entities, você traz à or tona o have tópico any de curiosity entidades ou around tiver alguma entities, curiosidade sobre all entidades, that stuff sabe, that you todas bought essas coisas around que você what it meant if comprou em you were torno aware of do que entities, significa se would você tem destroy them, consciência de create all that. entidades, você vai destruir e descriar tudo isso? Uh, Ah, there's a tem very like anti-entity uma energy that goes around the energia world. Like, we're not muito supposed to talk about it. If anti-entidades you see que entities rola no or mundo, hear que não entities or deveríamos work with falar, se entities, then vimos, you're crazy. trabalhamos, ouvimos But like, entidades, you're not crazy. basicamente, mas I você não é was louco. I am a Eu very sou entity-centric uma person. pessoa
pessoa muito and sensitiva a entidades e and the
E currículo de conversando com as entidades foi desenvolvido com a minha jornada de como ser empoderada e trabalhar com entidades em vez de deixá-las ditar e controlar minha... Oh, o Anthony está vindo aqui e ele conseguiu. Então, como eu acrescento ele aqui, querido? Ok, vamos ver se podemos ouvi-lo, Anthony. Vocês podem me ouvir? Muito pouco. Ah, pode ser da minha parte. Fico feliz que você conseguiu. Desculpe, pessoal. Eu estava preparado. Bom, eu estava só aquecendo todo mundo e dando uma introdução sobre transtornos mentais, entidades e todo tipo de coisa. A maioria de vocês saberia disso, mas como facilitador de conversando com entidades, nós temos muitas questões técnicas com classes online, porque é por causa das atividades com entidades. E esse tópico é um tópico imensamente controverso e igualmente libertador. Então, é lidar com toda atividade, toda energia e todas as possibilidades e mudanças que vamos criar. Absolutamente. Você quer contar um pouco a sua história, Anthony? De por que sua história é unicamente qualificada para lidar e facilitar esse tópico? Bom, a minha esposa, mãe dos meus filhos, tinha transtorno bipolar, a bipolar. Eu tinha dito esquizofrenias, por engano. Pode ser que ela tinha esquizofrenia no final, porque ficou muito mal. Falavam sobre esquizofrenia e paranoia no final da vida, antes de ela tirar a própria vida. Mas o que importa é que ela contou a história da vida dela nos primeiros 15 minutos, era tão inteligente, o tipo de pessoa que você podia falar por horas sem se entediar. E eu lembro de falar do quinto elemento, eu lembro de dizer para mim mesmo, eu não sei se eu quero ajudá-la ou namorar com ela. E você ainda chegou a casar com ela, sim, fazer bebês. Mas sabe, eu estimei, mais uma vez, isso foi antes de Access, e eu subestimei doenças mentais no nível de intensidade que acompanha. Então, quando ela tirou a própria vida, eu realmente fiquei desesperado, eu caí de joelhos, eu estava na fase de igreja, buscando gurus e metafísicas. Ela estava bem por um tempo sem medicação e a mãe dela começou uma depressão, recebeu tratamento de choque e deu um tiro no próprio coração. E isso foi um gatilho para ela e depois de um ano mais ou menos ela se perdeu completamente. E eu lembro de falar para o terapeuta, tipo, é como se tivesse um demônio lá. Eu nem conheço a minha esposa, e ele disse, essa é a natureza da doença. Ok, mas você pode dizer que porra é essa que desliga no cérebro, sabe? E aí, avançando para quando ela decidiu se matar, e eu lembro de dizer para ela, um pouco antes no hospital, como se tivesse uma jaula para as pessoas que estavam institucionalizadas dela lá. E eu disse, por que você está tentando se matar? Você é totalmente contra isso. E ela tipo, uau, tem um demônio. E eu tipo, ok, aonde? Correndo pela casa? Vamos fazer uma limpeza na casa, blá, blá. Em nome de Jesus, que era o que a gente fazia na época. E ela dizia, não, o demônio está dentro de mim. E eu lembro de pular da minha cadeira no hospital com todos aqueles internos andando por aí e fala sobre estar num além. E tipo, tem uma porra de um demônio dentro dela. Qual é o ponto de ser cristão? Porque falam tanto de Jesus ter uma fé que seja tão pequenininha assim e os demônios vão embora. E ela amava muito a Jesus, então tem um demônio ali. E aí eu disse, vamos parar com a nossa religião, foi a primeira coisa. E ela disse, não vamos fazer isso. Você percebe que se você matar o demônio, você vai no mesmo caminho, sabe? E seus filhos, como você vai conduzir isso? E isso foi provavelmente 15 minutos antes dela poder me dizer sequer qual era a cor do céu. Então ela conseguiu convencer todo mundo do hospital que ela estava bem para ir para casa. E ela prometeu para a área que ela não iria partir, e uma semana depois ela partiu. Ela
entrou num hotel, tomou um monte de pílulas para dormir, e a única coisa que um dia antes ela disse, eu não quero que você e as crianças passem por isso, como a gente teve com a mãe dela. Eu estou lidando com... Eu posso lidar com um ano e você conseguiu 6 anos sem drogas e nada mais. E os doutores diziam, os médicos diziam que isso não é possível. E nós trabalhávamos nas coisas constantemente. E no dia seguinte ela tirou sua vida e foi dormir. Quando foi dormir, eu lembro de ter essa conversa com Deus, por assim dizer. Na igreja, na época, diziam que era culpa minha, que eu estava estudando essas outras energias que não eram nem do Axis, e eu abri a porta para o demônio, e ela ficou doente de novo. E ela estava doente antes de eu estudar qualquer trabalho com energia. Ok, mas nós temos que fazer a pergunta, o que ela realmente via? Bom, eu só estou usando o termo antes de vir para Access. Então, saindo da caixa, tipo, será que eu vou pro inferno por causa disso? E 6 meses depois eu conheci a Access. E talvez 1 ano e meio depois disso, eu fui para a primeira classe de conversando com as entidades. Eu não recebi merda nenhuma para falar a verdade, mas as crianças estavam na primeira fila, e eles tipo, pai, é a melhor classe, nós temos que ir de novo. Minha filha lá no meio das minhas pernas, tipo, eu só queria falar com a minha esposa morta, tipo, me diz por que ela se matou. Não foi até depois de 2 anos, Shannon, que eu realmente, a terceira vez que eu fiz a classe do começo com você, que eu consegui ouvir, captar e comecei a ter consciências do que ela estava passando. E houve momentos em que ela aparecia em classes energeticamente, e o que ela me mostrava era... Eu lembro na classe de Sinfonia de Possibilidades do Dane, ele tinha feito uma sessão em mim, depois que ele acabou, ela meio que apareceu. E tipo, qualquer que seja a energia que vocês estão entrando aí com Access Consciousness, coincide com a energia de doenças mentais, e vocês podem derreter isso, porque caramba, eu queria ouvir ela falando isso num corpo para levar para as classes de Access, e aqui estamos nós falando sobre sintomas de consciência. Ela é uma das pessoas mais conscientes que eu já conheci. E sabe, tipo, essa é meio que a história, e ligando isso, eu sempre disse que poderíamos mudar a face de doenças mentais, mas as pessoas têm que escolher usar essas ferramentas. Obrigado por compartilhar isso. Talvez vocês que estão ouvindo já conhecem pessoas assim, pessoas que lutaram com coisas bem severas. É uma esquisita justaposição, porque eu tenho tanta alegria de falar dessas coisas, porque eu realmente gosto de entrar nas áreas difíceis e duras, porque eu fui profundamente suicida e ouvia vozes e basicamente pronta para dar check-out. E sabe, até eu dizer sim para as entidades. E isso foi... Esse é o gatilho, bem ali. É o sim, eu vou conversar com as entidades, mesmo que eu me sinta louca, mesmo que eu ache que eu vou ser julgada como uma esquisitona. E isso foi o que tornou o fator decisivo entre eu me tornar altamente medicada, institucionalizada e acabar tirando minha própria vida, ou me tornar altamente feliz, altamente bem-sucedida e capaz de empoderar muitas pessoas a escolher algo diferente se assim desejarem. E o que eu amo sobre isso é quando sua mulher estava falando sobre o demônio em mim. Ótimo, temos uma ferramenta para isso. E claro, você não queria ter essa ferramenta naquela época, e tudo funciona da maneira que realmente deveria funcionar, então... Vamos falar um pouco sobre, ou você falaria um pouco sobre, se alguém viesse para você dizendo, ok, tem um demônio em mim, vamos dar umas ferramentas para as pessoas, o que você faria? Como você educaria? Bem, eu perguntaria a quem pertence isso, é uma das primeiras perguntas que aprendemos até nas classes de barras de Access.
sabe? 99% das coisas que nos aborrecem não pertencem a nós, praticamente sempre. Isso foi algo constante para eu captar, mas quanto mais tempo eu estou em Axis, eu tipo, meu Deus, e eu começaria a fazer perguntas. Se eles chegassem do nada, sem nenhuma experiência com Axis, eu começaria correndo barras. Eu também perguntaria se são portais. Às vezes eu gosto de pular para dentro. Na verdade, eu tive um dos meus melhores amigos da quiropraxia. Tinha um amigo de 7 anos e começou a falar dessa coisa de suicídio. Ele teve umas concussões e queria... Eu quero me matar, eu não dou conta das concussões. Que bom que você trouxe essa energia para a tona. Obviamente, você quer falar sobre isso. Então, alguém trouxe a pergunta, qual é a linha entre conversar com entidades e ser abusados por entidades? Nós vamos falar sobre isso, mas por favor, reconheçam que essa é uma conversa muito breve e gratuita, que vai entrando numa área bem simplificada e complexa e bem dinâmica que Anthony e eu estamos fazendo uma classe. Então, se é algo que você queira saber mais ou quer saber mais, por favor, dá uma conferida na classe. Ok, essa coisa de eu quero me matar. Então, tem essa coisa de demônios, são entidades, ok? Então, tem um reino de entidades que é cheio de uma diversidade, uma gama muito ampla de diversidade, como algas, plantas e espécies de animais, assim tem de entidades. E demônios são parte do reino das entidades. E eles são um trabalho específico, eles têm um tipo específico de entidades. E o trabalho dele é manter anticonsciência e inconsciência. Esse é o trabalho deles, manter inconsciência e anticonsciência. Então, eles também são muito efetivos e muito bons em fazer com que as pessoas queiram se matar ou matar outras pessoas. Então, se você está ouvindo, tipo, você devia se matar ou deveria matar esse e esse, você é uma porra do demônio. E a maneira que liberamos demônios, Anthony, você quer fazer? Então, nós liberamos demônios assim, fazendo num inglês arcaico, que é Return to from whence you came, never to return to me, my body, my family, my home, or this reality ever again. Return to from whence you came, never to return to me, my body, my home, my family, or this reality ever again. E vai fazendo até você sentir alívio. Pode ser que você tenha que fazer por alguns dias. Muitas pessoas gostam de colocar esses processos em loops. Eu sou a favor de loops, mas você realmente tem que estar presente com os processos, porque tem algo para ser dito quando você realmente está dizendo e se engajando e devolvendo eles para onde eles vieram. É algo muito empoderador. E algumas pessoas não fazem isso e só deixam correndo em loop no fundo. Não é o suficiente, vocês têm que se engajar. Não é o suficiente, eu gostei disso. Então, o fenômeno que basicamente estamos falando, nós geralmente colocamos na categoria de liberação de entidades. Então, tem 4 princípios principais de conversando com as entidades, que são liberar, e é a primeira ferramenta que você aprende. Você também aprende na classe Fundamento de Access, e esse método de liberar entidades foi ensinado a mim pelo meu pai, Gary Douglas, que é parte de uma ferramenta de Access Consciousness que usamos em conversando com as entidades. Tem todo tipo de entidades. E, minha nossa, isso não torna o mundo um lugar mais grandioso? E também tem os demônios. Na verdade, você deveria liberar demônios. Meu conselho é não converse com demônios. Eles sempre são os falsos amigos que, tipo, ninguém te ama tanto quanto eu, você precisa de mim. O nosso relacionamento é o mais profundo e significativo. Então, os demônios estão entranhados nessas necessidades emocionais. Eles são tão manipuladores para manter o controle. Que bom para eles, mas não é ótimo que nós podemos liberar demônios? E o que eu vou dizer, eu não sei quanto será útil para as pessoas, mas eu quero que fique registrado. O que torna possível para demônios
se apegarem a você, se conectarem a você, se engancharem em você, é que você tem que ter um julgamento de você. Se você não tiver julgamento algum, se você especialmente não tiver nenhum julgamento de você, demônios são completamente irrelevantes. E eu precisava indicar isso porque isso tem que ser uma conversa sobre como você está escolhendo. Você não é vítima de. Então isso retorna para a pergunta que foi mandada aqui: onde está a linha de conversar com entidades e ser abusado por entidades? A pergunta que eu gosto de citar é: qual é a linha entre conversar com pessoas e ser abusado por pessoas? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Então, se você é muito bom em lidar com pessoas abusivas, você é muito bom em lidar com entidades abusivas. Mas se você é alguém que é totalmente falso, fazendo gaslight o tempo todo e se deixa desrespeitar por outras pessoas, você tende a ter isso com entidades também. Então, essa coisa de conversar com entidades versus ser abusado por entidades é mais como uma habilidade de vida. Você pode praticar com pessoas e depois vai para a sua habilidade com entidades. O reverso aconteceu para mim, acredita em mim. Quanto mais eu comecei a usar as ferramentas com entidades, menos eu passei a me incomodar com isso com pessoas com corpo. Eu adorei isso. O Gary tem uma fala que ele diz que ele aprendeu tudo que ele aprendeu com os cavalos. E para mim, tudo que eu aprendi foi com entidades e sobre como lidar com entidades. E também me fez muito melhor em lidar com pessoas. Minha nossa, como sim? Sim, um presente total. E confia, eu tive dificuldades em receber as ferramentas, porque principalmente eu não achava que era para mim, eu não achava que eu tinha uma capacidade nessa área. Então, levou um tempo para superar esse ponto de vista, mas quando finalmente estava disposto a estar presente com as ferramentas, eu comecei a perceber quais eram as minhas maneiras de ter consciência do mundo dos espíritos. Eu não sei se alguma disse alguma vez, sabe, como se fosse uma loja, um assassino psicopata, um médium, mas essas ferramentas são incríveis. Exatamente, nesse ponto, a loja do médium psíquico é uma maneira de empoderar as pessoas a saberem que elas sabem. As pessoas, qualquer pessoa que tem um diagnóstico mental, quer você seja diagnosticado ou não, se você ouve vozes ou basicamente acha que está louco, é uma escala imensa, você pode estar até acima disso, plenamente suicida, completamente como efeito das entidades, sabe que é extremo, ou você pode estar no outro lado, onde você só se sentindo louco e errado. Sabe, se nós fizéssemos uma votação de todo mundo que está aqui, todo mundo ia cair nessa escala em algum ponto. E o primeiro passo nos transtornos mentais e entidades, 3 caminhos diferentes. Primeiramente, reconheça que você realmente está lidando com entidades. Esse é o primeiro passo. Isso realmente é entidade. Não é você inventando, você não está louco, não é você fantasiando. Isso poderia potencialmente ser. Sim, você poderia estar na reação, poderia estar inventando com base em muitas das suas consciências. E a primeira pergunta a recorrer, isso é entidade? Se você ouvir sim, é entidade. Se você ouvir sim, não, sim, não, sim, não, é entidades também. Então, o que mais você gostaria que as pessoas soubessem sobre esse tópico? Porque você facilitou, na verdade, você já facilitou mais classes de transtornos mentais e entidades do que eu. Sério? Que divertido. Eu só fiz uma que começou isso e depois... Sim, eu tentei manter isso, mas eu acho que, sabe, quando as pessoas veem o título, porque talvez elas não acham que se relacionam com elas não precisam das classes, mas só dá às pessoas as informações sobre sua consciência, quer você tenha diagnóstico de doenças mentais ou não, é simplesmente mais informação e consciência de como você pode usar essas ferramentas e explorar a quem pertence isso com um nível muito mais profundo.
tipo uma melancolia de alto grau até paranoia e esquizofrenia. Então, muitas pessoas trazem isso para mim. Muitas coisas que aprendemos quando chegamos ao Access é explorar muito a quem pertence isso. Não nos pensamentos, sentimentos e emoções, mas nas coisas físicas. Então, quando você diz a quem pertence isso, nesse escopo, você quer dizer que pertence a entidades? Bem, eu lembro quando cheguei de facilitar uma classe de entidades e, sabe, a maior parte da minha vida eu fui muito melancólico. Eu não diria que eu era depressivo ou querendo me matar. Eu sempre tive muito medo de morrer. Mas eu lembro que eu finalmente comecei a ficar feliz no Access ou na minha vida, porque finalmente comecei a viajar pelo mundo, é, realizando meus sonhos, blá blá blá, e comecei a não ter mais essa energia de peso no meu mundo, e aí eu perguntava, quem pertence isso? E eu não estava nem presente com isso, e eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E eu não estava nem presente com a pergunta, eu estava fazendo quase como uma fórmula de um mantra, porque eu não achava que tinha capacidade com entidades, porque era engraçado, eu já era facilitador de conversando com as entidades, é tipo, isso não é para mim, eu só vou facilitar esse negócio. E aí eu lembro de olhar para a Júlia, minha atual esposa, eu estou ficando muito para baixo, desculpe. E ela me encorajou e eu tipo, eu acho que eu vou morrer. E ela disse, e se você sair para morrer? E eu disse, não, eu não posso morrer, eu tenho muito medo. Então fica super presente com essa ideia e de repente 3 pessoas, e eu comecei a lembrar das coisas que ela disse. Você tem que ir com essa primeira impressão rápida como um raio quando você faz a pergunta. Então, a quem pertence isso? Porque devolver ao remetente com consciência anexada não estava funcionando. E aí, quando eu comecei a ficar presente, 3 pessoas que eu conhecia, que tinham cometido suicídio, apareceram na minha visão. E eu comecei a falar com eles. Liberar não estava funcionando. Eu passei um tempo fazendo isso, então, de repente eu comecei a pensar nos aborígenes na terra em que eu tinha construído a casa. Sabe, nós tínhamos derrubado árvores, espíritos da terra, assim por diante, e minha filha estava aprendendo sobre os nativos americanos na área. E eu comecei a bater um papo com eles. Isso levou uns 40 minutos e eu meio que peguei no sono fazendo isso. Mas eu lembro de perceber, tipo, como se fossem caminhos neurais se formando no meu cérebro, bem interessante. E eu lembro de, naquele dia, aquela melancolia intensa se foi, como se fosse um estalar de dedos. E eu tinha um cérebro totalmente novo. E foi aí que deu o clique para mim de, meu Deus, e se aquela melancolia for como a maneira que o meu corpo e meu cérebro me informa que pode ter entidade com dificuldades por aqui. E a partir daquele momento, minhas capacidades começaram a se exponencializar e alguém me convidou para facilitar uma classe de conversando com as entidades na cidade em que eu cresci. Foi tão interessante porque onde eu era um adolescente super melancólico, mas eu achava que era por causa das circunstâncias da vida, eu sempre dizia. E eu lembro de estar super feliz indo para a classe de carro e tipo, uau, como é bonito morar nessa área, é perto de onde Grace mora, não é muito longe. Só que é no lado de Nova Jersey. De qualquer maneira, e num instante, tipo, minha felicidade sumiu, assim. E teve a sensação de quando eu estava no segundo grau, aquela melancolia, escuridão. E num instante eu, ok, legal. Quem é isso? Isso é uma entidade? E eu percebi, sim. De quantas? E foi... E mais uma vez os nativos. E eu lembro que eu comecei a pedir desculpa. Tipo, nunca aprendemos muitas coisas sobre vocês, pessoal. E eu comecei, eu não sei, tudo começou a sangrar o tempo naquele instante, e eu comecei a ver coisas por todo lugar, e eu estava conversando com eles, e de 3 a 5 minutos, Shannon sumiu. Mudou num instante. Então, eu não sei se isso responde sua pergunta, mas foi meio que como começou a aparecer para mim. Obrigado por isso, porque essencialmente
basicamente, a primeira ferramenta que nós educamos nos processos de entidades é liberar e depois é conversar com entidades. E são esses cenários. Quer dizer, uma coisa que eu acho muito fascinante sobre a sua história, e eu também experimentei um montilhão de vezes, é que assim que você começa a se comunicar, assim, depois de 5 minutos o universo inteiro muda, em vez de ficar a vida inteira sendo o efeito da consciência de entidades. Então é isso que realmente esperamos nos educar para aqueles que escolherem vir para transtornos mentais e entidades. Eu diria que é um daqueles tópicos, não é como uma classe de relacionamento ou de dinheiro, que é ok falar sobre isso. Esse tópico mais aprovado e positivo, transtornos mentais e entidades é tocar muito poder, potência e capacidade em humanoides que foi tão julgado, pesado como manipulação e feito errado. Quantas vezes você tinha consciência de entidades e numa atitude de incluir entidades e, na verdade, cooperou com muitas entidades, sabe? Mas você foi altamente julgado, condenado ou prejudicado e executado por essa capacidade. Então, você está disposto a trazer essa habilidade dinâmica e tirar ela da caixa do errado e colocá-la na caixa do que é forte. E uma das primeiras coisas que Anthony disse quando conectamos, que é, tipo, a coisa mais relevante é que você pode ter todas essas ferramentas, mas alguém realmente precisa escolher. E essa é uma das coisas que eu me deparei tantas vezes nessa área, trabalhando com pessoas que têm diagnósticos, a maioria delas não estão dispostas a ser a entidade mais forte da equação e acabam sendo o efeito de muitas entidades. Então você realmente tem que escolher ser, sabe, mais grandioso do que tudo que está por aí. E essa é uma conversa imensa, uma jornada imensa, uma possibilidade massivamente empoderadora, incitante. É isso aí mesmo. Eu estou honrado por você me deixar fazer parte dessa criação, porque é como se eu me sinto um cavaleiro num cavalo dizendo, vamos fazer essa porra. Exatamente. E eu amo que você traz meio que uma experiência do mundo real, uma experiência real que as pessoas podem se relacionar, infelizmente, a essa conversa, sabe? Eu mesma fui feita louca, eu me fiz de louca em torno de consciência e bem cedo, desde que eu tive a bênção de ter o Access desde nova, e aí fui reencaminhada do erro para o que tem de forte nisso. Então, isso para vocês que chegaram até aqui, você pode ter algo muito forte sobre você que você acha que é bem errado sobre você. Vamos falar dessa última pergunta da Annalie antes de terminarmos hoje. Você tem algum conselho para como estar com um ente querido diagnosticado com transtornos mentais e ouve vozes, mas não está aberto às ferramentas de Access e conversar com entidades? Bom, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é, mesmo durante o tempo, quando ela estava nos piores dias, eu também tinha que cuidar de mim. Eu tinha que me certificar de que eu não seria meio que consumido pelo que quer que estava consumindo ela. Porque se eu caísse, a família toda estaria fodida, basicamente. Então, sempre tem tanto que você pode fazer no final. Então, eles têm que ter essa demanda no universo deles e é provavelmente uma das mais frustrantes. Às vezes você sente o senso de impotência quando você vê alguém que você se importa profundamente simplesmente caindo e não tem nada que você possa fazer se eles não estiverem empenhados em mudar isso neles mesmos. E na época, quando ela tinha o ponto de vista de que Jesus abandonou ela, Deus abandonou ela e ela era
um caso perdido, ela estava sem esperança. E eu provavelmente teria feito processos sem dizer a ela, porque essas ferramentas me empoderavam, sabe? Eu estava diante daqueles demônios e liberava eles. Então, especialmente aqueles devotos e pactos que eu faço sempre, porque como seres infinitos já fomos e fizemos de tudo, e nessa vida nós trazemos muita bagagem de outras vidas, então eu me certifico de lidar com a minha parte, fazer o que eu puder para a pessoa que eu amo, mas no fim das contas eu só posso cuidar da minha parte. E eu olharia para os meus demônios, não que eu estivesse nessa área agora, mas como de outras vidas, como eu estava falando. E Shannon teve épocas que exorcismo acabou acontecendo com a minha filha, Arya, com as ferramentas de Access. Falamos disso hoje de manhã. E ela tipo, uau, sim, foi incrível liberar esses demônios de mim. E eu acredito, sem sombra de dúvidas, que se parássemos a próxima geração, cairia nisso também. É muito legal, Anthony. Eu adoro ouvir isso. Isso me deixa até arrepiada. Então, definitivamente é uma direção. É meio que como estar com seus entes queridos que estão demonstrando, experimentando algum tipo de diagnóstico. Tem esse aspecto disso, da classe, que nós poderemos tratar e também lidar de verdade com isso se você for o portador disso. Então, e o que eu amo tanto sobre Access deixa a vida muito mais leve, mas a questão é, você pode salvar o que vai funcionar melhor, salvar ou empoderar? E quantos de vocês tentaram, quer dizer, Anneli também está indicando, elas não estão abertas, é o que ela está colocando. Então, isso te deixa numa posição de basicamente, ok, o que é possível? E se você estivesse disposta a deixá-los sofrer e fazer as escolhas que eles precisam fazer? E eu adoro o que o Anthony disse, cuidar de você. Sim, e ser a entidade maior na casa, sabe, ser a porra da entidade maior, como você disse antes, tem que ter a entidade chefe, você é a entidade chefe. E faz o que você pode. E é exatamente isso. Esse é o grande pedido. Esse é o topo da montanha que estamos indo. Ser a entidade dominante. O que se requer para ser isso e confiar nesse poder em você mesmo. Essa é a jornada. Então, mal posso esperar para brincar com todos vocês nessa classe de transtornos mentais e entidades, que é o próximo passo de evolução de poder e possibilidades. Nós vamos reportar isso para todas as pessoas no futuro que preferem ser educadas em vez de medicadas até surtarem. Então, obrigado por estarem conosco. Anthony, tem alguma coisa que você quer acrescentar antes de encerrar? Bonito. Mal posso esperar por isso. Tchau para todos!